Márcia Zaru, nossa colunista, já está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, bem-vinda, Márcia. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil, Brasília. Muito bem, Márcia. Hoje a gente fala de um assunto interessantíssimo e que muitas vezes causa dores nos nossos olhos, não é? A gente tem muitos fios. Poluição visual que esses fios aéreos causam é uma coisa terrível. E a gente convive com eles muitas vezes sem perceber. E eles estão na área central da cidade, na área tombada da cidade, o que não poderia, né? Pelas regras do tombamento, não poderia. A gente tem, eu fiz até umas imagens, eu pedi para o meu filho fazer umas imagens hoje de manhã. Olha aí. Boa. Parque da Cidade. Parque da Cidade. Imagina, no coração de Brasília, no Parque da Cidade, esses fios aéreos, esse emaranhado de cabos de eletricidade, telecomunicações, TV a cabo, fica tudo exposto, tá vendo? Olha só, quem está acompanhando pelo YouTube pode ver as imagens. Quem não está acompanhando pelo YouTube, eu convido que olhe pela janela do carro e observe, porque quase em todos os pontos da cidade, não só aí no Parque da Cidade, mas no SIG, na L2 Sul, na L2 Norte, em vários pontos a gente vê esse cabeamento aí externo, aéreo, horrível, que fere muitos olhos, como a Mariane bem falou, e estraga a paisagem, né? Fora isso, eles estão muito mais sujeitos a ventania, chuva forte, raio, queda de árvore, batida de automóvel, isso tudo pode provocar o corte da energia elétrica. A gente nem pensa isso, né? A gente pensa mais na parte estética. Mas não é só a parte estética. O fornecimento de energia fica muito mais exposto, muito mais vulnerável quando você tem esse cabeamento assim. Então, é uma questão que a gente tem que chamar muita atenção das pessoas e das autoridades, porque precisa de uma fiscalização para que não haja essa proliferação desses cabos aéreos, o que é horroroso, né? Quem está vendo as imagens se assusta, né? E você sabe que é um tipo de coisa que a gente, quando sai de Brasília, que dá mais valor a esse fato, né, Márcia? Porque em qualquer cidade do Brasil que você chega, é uma loucura. Cada poste desse é um emaranhado mesmo de fios, essa expressão que você usou. A gente está vendo aí pelas imagens que você trouxe para a gente. Mas quando a gente volta para Brasília, Brasília não tem isso. E é interessante, no Parque da Cidade, eu confesso a vocês, eu nunca tinha reparado no Parque da Cidade. Mas eu acho que tem muito aquela história da gente acostumar o olhar. A gente acostuma o olhar, banaliza e não presta atenção. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu passo pelo parque, eu sempre vejo esses fios e isso é um incômodo para mim. E eu não vejo muita gente discutindo esse assunto, o que eu acho mais grave. Eu acho que as pessoas têm que prestar atenção e as autoridades têm que prestar atenção. Eu entrei em contato com a Neo Energia respondeu que não é atributo deles, e empurrou a batata quente para o GDF. Eu entrei em contato com o GDF, a Secretaria de Habitação disse que realmente é proibido, não pode ter esses fios, mas que não são eles que fazem a fiscalização. Aí você fica, fui atrás. Faz? Pois é a grande questão. Eu fui atrás da Terra Cap, que foi a responsável, inclusive, por colocar os fios subterrâneos no setor noroeste. Mas eles disseram que também não está a cargo deles. Ou seja, fica um vácuo na fiscalização, ninguém sabe, vira uma terra de ninguém, e essa terra de ninguém faz com que essa irregularidade se prolifere. A gente está falando de estética, a gente está falando de fornecimento de energia, a questão da exposição, e muitas vezes a gente tem cortes de energia, especialmente na época de chuva, cai galho de árvore, a fiação se rompe porque é antiga, enfim, porque está muito pesada. Mas a gente não está falando de um gosto, não pode de fato, não é? Existe uma determinação para que aqui em toda essa área central, né, em Brasília, não se tenha esse tipo de fiação. Exatamente, o regramento do tombamento não permite, mas aí vai ficando, né? Aqui e ali no Parque da Cidade, na L2, aí eles vão meio que burlando, vai ficando sem fiscalização, a coisa se prolifera. Então é bem complicado. O que acontece é que a fiação aérea é muito mais barata do que a subterrânea. Sim. A subterrânea dá mais trabalho e é mais cara, certamente. Dá mais trabalho, é mais cara, mas a longo prazo ela tem benefícios, como essa questão de não ter tanto desgaste da fiação, de você ter uma manutenção mais segura dessa fiação.
Então, é uma questão que eu acho que tem que ser vista. A Câmara Legislativa não tem nenhuma legislação específica, mas a Câmara Federal está estudando uma legislação para o país inteiro, e Brasília estaria encaixada nessa legislação. Eu apurei o seguinte: foi aprovada no fim do ano passado uma proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara Federal, que obriga a substituição compulsória da rede aérea de cabos por uma rede subterrânea. Segundo o texto, prestadores dos serviços de distribuição de energia elétrica, telefonia, TV a cabo, internet e outras empresas que utilizem a rede aérea deverão fazer a substituição sempre que a zona urbana apresentar uma das seguintes características: interesse para o tráfego de veículos ou de pedestres, alta densidade populacional, interesse ambiental ou, atenção, valor histórico, arquitetônico ou artístico. Ou seja, Brasília está encaixadíssima nessa proposta que está tramitando na Câmara Federal. Olha só, 8h19, essa é a coluna Nossa Cidade com a Márcia Zaru. Nós estamos falando dessa fiação exposta aqui na região central de Brasília que fere o nosso tombamento. Estamos focando na região central, Márcia, mas um ouvinte nosso, Fábio Fagundes, que está agora saindo de casa no Grande Colorado, acabou de mandar pra gente, ele mesmo fez essas imagens lá no Colorado, olha aí. Olha que horror. Para quem nos acompanha pelo YouTube, tá vendo aí essas imagens do nosso ouvinte Fábio Fagundes, lá na região do Grande Colorado. Olha que tristeza. Olha o céu lindo de Brasília atrás, na imagem que ele fez. Quem está acompanhando pelo YouTube pode ver. O céu belíssimo de Brasília, olha aí, esse azul maravilhoso com os fios na frente, transformador, emaranhado, como eu digo, né, de fios. É muito triste, né? E o risco também, né, gente, para pedestre, um fio desse aí... Com Enfim. certeza, acidentes também são bem graves quando a fiação fica assim exposta, né? Quando é subterrânea é muito mais seguro. Aí tem isso também. A gente tem alguns exemplos de cidades que investiram, cidades pelo mundo que investiram nessa fiação subterrânea. Paris é um dos exemplos que é um exemplo sempre citado pelos arquitetos, pelos urbanistas, como uma cidade que investiu nisso e teve um efeito maravilhoso. A cidade é belíssima e você não vê esses fios aéreos. Londres, Washington, Amsterdã, várias cidades, Barcelona, várias cidades investiram nisso. É um investimento que vale a pena, não só pela segurança e pela parte estética, mas pelo turismo. Que a gente sempre fala isso, né? Exato. E tem essa coisa, por exemplo, eu procurei também o IPHAN. O IPHAN diz que o regramento não permite os fios na área tombada, mas eles não têm poder de ir lá e retirar. Assim como o IPHAN não tem o poder de ir na esplanada e retirar as grades. Então, eles ficam de mãos atadas, vendo esse absurdo se proliferar. A gente fez o registro do ouvinte, eu acho que não vou dizer todas, mas praticamente todas as regiões fora aqui de Brasília tem essa fiação exposta. Na área sul, a mesma coisa. Águas Claras, Guará, Águas Claras Taguatinga. É uma coisa... Águas Claras é assustador. É assustador. E volta e meia, eu que moro lá, testemunho quase que diariamente, tem um fio pendurado, caído. Fio decaído. Decaído. A gente, inclusive, chegou a entrevistar aqui o presidente da Neoenergia. À época, ele disse que os fios de baixo não são os de energia, né? São ali cabos de internet, por questões de segurança. Geralmente, os que têm a energia ficam mais acima. Mas fios pendurados, batendo na calçada, batendo na pista, é muito comum. No Sudoeste, volta e meia. O risco com criança, né, gente? Eu que tenho um filho pequeno, imagina, uma criança chegar perto de um poste desse, sem contar com os gatos, né, em algumas regiões também, que o pessoal mesmo instala também, lá. Né? A fiação subterrânea, o cabeamento subterrâneo, evita os gatos também. Então, esse desvio, esse roubo da energia elétrica também... Então, assim, é um investimento alto, mas a médio e longo prazo você acaba tendo benefícios. Retornos. Né? Assim, de menos cortes de energia para o consumidor, de mais... eu acho que menos roubo de energia, Sim. Então você consegue ter essa possibilidade de um ganho no futuro. Essa história do turismo é tão interessante porque é algo quase que subliminar, né? Você vai numa cidade, você fala, essa cidade é bonita. Por quê? Você não sabe, às vezes, descrever muito bem por que ela é bonita, mas você diz que ela é bonita. E aí está, hein? Essas cidades que você elencou agora, Márcia, são cidades belíssimas e que você fala, uai, por quê, né? Tá aí, um dos motivos é porque não tem essa poluição visual terrível, exatamente, né? Exatamente. O emaranhado de fios realmente é
nocivo para o turismo, né? Nocivo para tudo, nocivo para a gente que mora aqui, né? Não só para o turista. Eu, todas as vezes que passo pelo Parque da Cidade, fico muito triste vendo esses fios aéreos ali. Estragando o nosso céu, estragando a nossa imagem da cidade. Não dá, né? É isso aí. Vamos até pedir para quem está nos ouvindo agora na Nova Brasil FM, perdão, mandar uma mensagem para a gente dizendo se você já tinha reparado nessa fiação exposta, né? Um comentário seu, já tinha reparado nisso aqui na região central de Brasília? É o 981-484631. É isso aí. E eu queria aproveitar para pedir aos ouvintes que mandassem sugestões também de pauta para a coluna, porque eu acho que essa participação é muito importante e é muito boa, porque a gente vai treinando o nosso olhar para essas características da cidade. Então, eu queria deixar aqui o meu Instagram, que é o @marciazarur, o Instagram da rádio, que é o @Nova Brasil Brasília. A gente sempre, toda semana, coloca o conteúdo, um pedacinho, um cortezinho do conteúdo da coluna. Então, pode comentar ali, já deixar sua sugestão de pauta ou pelo WhatsApp da rádio. Porque é muito importante que a gente tenha essa participação e que o brasiliense esteja atento ao que está acontecendo na cidade. Eu sempre falo isso porque eu acho que a gente realmente não pode deixar a coisa solta. Essa questão dos fios mesmo, eu não vejo ninguém falando sobre isso. E é uma questão que interfere muito na nossa vida. Muito bem. Essa foi Márcia Zarur com mais uma coluna Nossa Cidade, sempre às segundas-feiras, a partir das 8 da manhã, aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Márcia, obrigada por hoje, boa semana, até semana que vem. Uma ótima semana, queria encerrar dando um beijo grande pro meu pai, que está fazendo aniversário hoje. Coisa boa! 10 de julho. Qual é o nome, Márcia? George Zarur. George Zarur. Parabéns, George. muita saúde, muita paz e vamos em frente. Vamos em frente, uma ótima semana para todo mundo. E parabéns pela filha. Essa foi a coluna Nossa Cidade.